Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma conversa, para que a gente venha estar junto nessa mesa. Eu gosto de ter essa ideia de mesa, a ideia de troca, de conversa. Na mesa a gente aprende tanto. E na mesa a gente também ensina, mas na mesa a gente aprende muito. Se tivermos com o nosso coração ensinável, se tivermos com o coração disposto a aprender, porque às vezes, infelizmente, a gente já acha que sabe tudo, que a gente não precisa de nada e que a gente já é o autossuficiente. Mas eu e você estamos sempre em evolução e nós não sabemos tudo. Nós não somos donos da verdade e nós precisamos sim aprender. Sabe uma coisa que é muito boa? É contar um testemunho? Contar um pouco sobre a minha vida, né? Quando eu era mais nova, a minha timidez só mudou com Cristo. Mas eu era muito tímida, então na escola eu me relacionava muito pouco. Eu tinha uma amiga e tinha meus vizinhos que estudavam na mesma escola. Se eles não fossem e ela não fosse, eu ficaria sozinha, porque eu era muito tímida. Só que quando eu fui fazer o segundo grau, eu fui estudar à noite. E quando eu fui estudar à noite, na sala que eu fui estudar, tinha muitas pessoas mais velhas do que eu, de mais idade. E o meu relacionamento com eles foi muito fácil. Muito fácil. E o que é interessante, que tem nas escolas, representante de turma, é algo que eu nunca pensei pra mim. Por que eu nunca tinha pensado pra mim? Porque eu era tímida, eu tinha que estar de frente, tinha que estar ali. E eles não só colocaram meu nome pra me ser, como me elegeram a vice. E eu acabei me tornando não só a vice, mas fazendo tudo que tinha que ser feito. Porque outra pessoa que era o representante, ele trabalhava muito, não dava conta de estar fazendo as coisas que ele necessitava fazer na escola. Então, assim, estar no meio de pessoas mais velhas, eles me receberam de uma forma, eles olharam pra mim. Às vezes os jovens, eles só querem os amigos dele, mas as pessoas mais velhas têm um olhar melhor. Então eles me olharam, eles me viram, me deixaram falar, deram um lugar, né, até mesmo de governo simbólico ali, né, na escola, sobre eles, porque eles acreditaram. As pessoas mais velhas, eles têm de ver em mim, você, coisas que a gente ainda não viu. Nos impulsiona, sabe? Ouve os mais velhos, senta na mesa com os mais velhos, com seus ouvidos, para ouvir e aprender com eles. É muito bom. É muito bom. E eles também gostam de nos ouvir, porque para eles é trazer, né, uma alegria da vida, a alegria de viver. É fazer eles lembrar das coisas que eles viveram, que eles passaram. Então, sente-se à mesa, tanto para ouvir quanto para falar. Há tempo, né, para falar e tempo para calar. Não seja aquela ou aquele, né? Eu sou um tipo de pessoa que falo muito. Então, eu me policio e eu fico falando pra mim mesma o tempo todo. Para ouvir, porque você tem muito que aprender. Então, é sobre isso. E hoje, falando sobre isso, nós vamos falar sobre algo de extrema necessidade para minha e para sua vida. Nós precisamos estar preparados para toda e qualquer guerra que vem sobre as nossas vidas. E como nós preparamos? Você consegue imaginar alguém indo para a guerra sem estar preparado? Sem estar com as vestes certas? Porque ir para a guerra requer veste. Tudo que você vai levar na sua mochila, né, na sua mala, ali, na sua mochila, que geralmente eles vão com mochila, são coisas que serão de extrema necessidade. Tem que ser preparada e bem preparada para isso. Toda a roupa, toda a arma, tudo foi projetado para o combate. E comigo, com você não é diferente. Nas regiões celestiais, precisamos estar preparados. Os dias são maus. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo da minha e da sua alma, nós temos dois inimigos que são bem fortes. Não podemos desprezar, né, o poder deles. Satanás e seus demônios. E nós mesmos. Acho que nós mesmos somos ainda pior, porque ego, sentimento, é tanta coisa. Mas hoje eu não vou falar sobre nós, e sim sobre o nosso adversário. A palavra do Senhor nos ensina. Eu quero te dar aqui
algumas ferramentas, algumas coisas que você precisa para essa guerra. Só que não vai ser da minha palavra, não vai ser algo que está aqui, que é das minhas palavras, mas sim que está na Bíblia. A palavra diz assim em Efésios, com certeza você já ouviu essa palavra. Mas vamos ler Efésios a partir do 10, eu quero ler a partir do 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Aonde eu e você devemos ser fortes? Repete aí, no Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos, mas sim do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de Satanás, do diabo. Então presta atenção. Você tem que o quê? Se revestir, você tem que se vestir. Então você coloca algo sobre você. Se eu quero vestir essa blusa, eu tenho que pegar ela e eu tenho que colocar. Eu me visto com a armadura de Deus. De que maneira, Verônica? Vamos lá. Portanto, não lutais contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra o governante das trevas do mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Você não luta contra o seu irmão, você não luta contra os seus filhos, seu esposo, você não luta contra o seu patrão, você não luta contra aquela pessoa na fila que está te atribulando, com aquele atendente que te tratou mal. Você não luta contra aquele que não quer ceder o lugar no ônibus. Você não luta contra o motorista que foi embora e não parou para você subir. Você não luta contra pessoas. Você não luta contra seres humanos. Você luta contra o diabo e os seus príncipes, os seus servos. Aonde que eu luto, Verônica? Nas regiões celestiais. É espiritual a sua luta. E você precisa reconhecer isso. Mas, Verônica, a boca que tá falando, que tá me ferindo, eu tô vendo bem mesmo aqui a carne. Ei, a sua luta não é contra ele. A sua luta é contra Satanás e seus demônios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Havendo feito tudo, fica firme. Vamos lá. Portanto, estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vamos partir do princípio que o apóstolo Paulo, ele está falando de uma armadura e ele está se baseando na armadura dos romanos da época dele. Porque quando ele vai falando sobre características que tem nessa armadura, mas trazendo para o espiritual. Então, cingir os vossos lombos com a verdade. Eu sinto o cinturão da verdade. Você coloca, o cinto ele dava apoio. O cinto ele prendia toda a armadura. E o cinto da verdade, eu quero trazer 2 pontos para você. Cristo é a verdade. Então, traz Cristo para a sua vida. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Tudo que eu faço, que eu penso, que eu sinto, que eu ajo, é baseado pelo Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, então Ele que ensina o caminho. Então eu estou em Jesus, eu vivo para Jesus. Jesus é o centro da minha vida, então Ele é o cinto que me estabelece, que estabelece tudo o restante que vai vir. Está tudo contido nele, é tudo por Ele. Você já passou pela cruz através de Cristo. Cristo ali é o centro. E a outra coisa que eu quero dizer. Se você é de Jesus, Jesus é verdade, você anda em verdade. Você não mente. Mas é só uma mentirinha, você não mente. Quando você está mentindo, você está dando legalidade. Você está abrindo, você está afrouxando o cinto. O cinto está ficando frouxo. E as outras coisas que você vai colocar, ela não vai ter estabilidade. Então tá frouxo. E quando você deixa frouxo, o que pode acontecer? Pode cair, né? Se você botar uma calça, o cinto que segura é frouxo, corre risco de você ficar sem as calças, nem passar vergonha com nudez. Então, verdade. Sempre anda na verdade. Ainda que venha ser desconfortável para você, ainda que venha trazer uma conversa que você não gostaria de ter, anda na verdade. Revestida a couraça da justiça. A couraça, aquilo que, coloca aqui para segurar o peito. A couraça da justiça. Cristo é a justiça. E nós precisamos ser justos como Ele é justo. Precisamos andar em justiça como Ele anda. Aquilo que é certo é certo. Não tem como fingir que não é certo ou maquiar para o errado.
porque para agradar ou para esconder de alguém. Não. Seja justo. Embora a justiça vai te favorecer ou não, anda na justiça. Se veste de justiça. Coloca essa coração no seu coração. Por favor, coloca essa coraça no seu coração. Não deixe ele desprotegido, porque o coração é um dos órgãos vitais, né? Então, por favor, não deixa ele sem proteção. E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os seus pés. Na armadura romana, as sandálias, elas tinham embaixo, ferrinhos para prender, estabilizar bem, né, o soldado. Quando ele pisasse, ele estaria estável. Porque você sabe que você não tiver uma estabilidade, você corre risco de cair. Mas numa guerra, você cair não é legal, então você tem que estar bem estável. Então aquelas sandálias eram preparadas. Então se prepara aqui no Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, pelo amor de Deus, sem contenta, sem briga, sem ira. Evangelho da Paz, andando na palavra, naquilo que Jesus ensinou. Verônica ainda não... conhece, vai ler Éfeso todinho, vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, vai conhecer o Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo. Vai conhecer e andar sobre esse Evangelho. Não existe outro a não ser Cristo, a não ser o Evangelho da cruz. Não há outro Evangelho do que você negar a si mesmo e viver uma nova vida. Não há outro Evangelho do que agradar a Deus. Não há outro Evangelho sem nascer de novo. Caminha calça os seus pés nesse Evangelho da nova criatura, da ressurreição de Cristo. Esse é um Evangelho da paz. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Vamos lá. Tomando sobretudo o escudo da fé, que ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo, nessa armadura, pegava o corpo inteiro. Era um escudo pesado. Talvez pesava até mais do que o próprio soldado. E ele guardava aquele soldado se abaixasse, ele estaria totalmente seguro ali. E esse escudo, ele apaga os dardos inflamados no maligno. Como assim? Na frente desse escudo era colocado óleo, era jogado água. Por quê? Quando vinha as flechas, que é os dardos inflamados, o que é os dardos inflamados? Eram flechas que na ponta tinha ali, né, o algodão, alguma coisa que vinha pegando fogo. Então, quando ele batia em contato ali, ele apagava. Os dardos inflamados do maligno, como é que ele é? Vou te falar uma forma simples. Pensamentos autodestrutivos. Pensamentos que você sabe que não condiz com aquilo que você pensa, aquilo que você acha, com a sua fé, com os seus princípios. Pensamentos de algo que você falou, cara, eu nunca faria isso. Eu nunca desejaria assim um mal para a pessoa. Não é da minha natureza. Quando você realmente tem pensamento, quando você é realmente maldoso, ok. Mas agora quando você não é. Você é aquele que promove a paz. Você é aquele que promove a temperança. Você é aquele que gosta de agradar o Senhor e tudo. Aí você vai e pega, e vem pensamentos, eu vou matar, eu vou fazer, né? É bombardeado por pornografia na sua mente. Dados inflamados do maligno. Reconhecê-los é necessário para você apagá-los. Porque quando eles vêm, você vai apagar eles com a fé. Não é essa que eu sou, não é esse que eu sou. Não é isso que é meus princípios, não é essa a minha vontade. Então apaga, porque se você não pagar, ele é inflamável e ele vai fazer queimar toda a sua mente. E você vai acabar até mesmo executando aquilo que ele está te sugerindo. Então, apaga os dardos inflamados no maligno. O pensamento veio, tira ele, desvia o pensamento, traz aquilo que é bom, traz aquilo que é louvável, que é de boa fama, traz aquilo que você acredita. Fala para ele, sai daqui em nome de Jesus. A fé de que eu tô com minha fé em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então usa essa fé, demonstrando para os seus pensamentos, para os dardos inflamados, que eles vão ser apagados. Vencendo os dardos inflamados. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Tomai o quê? Capacete da salvação, a espada. A espada, gente, era algo bem pequenininho, que ficava presa no cinto, na verdade, que era Cristo. Que está dizendo a palavra, Jesus é a palavra. O Jesus é o centro de tudo, lembra que segura. Aquela arma ficava bem ali. Porque quando chegava alguém, né, um soldado adversário, ele tirava aquela arma e ia no órgão vital. Então ele vencia o seu inimigo. Então aqui a gente está falando sobre a espada, que é a palavra. O capacete que guarda a minha e sua mente é a palavra. Como você tem usado essa palavra? Sabe, Jesus, quando ele é tentado, ele traz a palavra para a conversa. Ele que traz a palavra para a conversa. E Satanás começa a usar a palavra. Essa semana eu ouvi uma frase que eu concordo. Que Satanás, ele é o maior de todos os teólogos. E eu concordo, porque ele aprendeu com o próprio Deus. Ele aprendeu convivendo com o próprio Deus. Coisa que nós, né, pela fé conhecemos e pela fé vamos nos encontrar. Ele se encontrou. Então ele aprendeu. Então ele conhece a palavra. Então como você vai falar com ele citando a palavra se você não sabe, se você não a conhece? Como que você vai debater com ele quando ele lançar a palavra sobre você e querer te enganar com a palavra? Como você vai se defender se você não conhece a palavra? Você precisa conhecer, você precisa ter essa arma para vencer o seu adversário, para proteger a sua mente. É a palavra. A palavra do Senhor nos garante que virão os próximos profetas. E já estão no nosso meio. E conhecemos pelo fruto. Como que vamos saber se eles estão falando o que é certo, o que é verdade, se não conhecemos a palavra? Como vamos nos proteger? Como nós vamos ter uma arma que vai ser letal para o nosso inimigo? Que a gente vai vencê-lo? Ou como a gente vai ter o capacete que protege toda a nossa mente se eu não conheço a palavra? Toda essa armadura, você se revestir de toda essa armadura, só depende de você. Da maneira que você se entrega para Deus. Da maneira que Jesus é o centro da sua vida. Na maneira que você protege a injustiça, sendo justo, sendo verdadeiro. Caminhando no evangelho que Cristo nos ensinou. Tendo ali com você, consigo a sua fé para apagar os dardos inflamados. Quem foi que te chamou e quem você crê? Quem você sabe que está agindo, que está operando na sua vida? E a palavra. Arma letal para você destruir seu inimigo. E capacete para guardar sua mente. Não ande por aí sem a armadura de Deus. Deixa eu terminar os versículos aqui. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Orando, você vai ser revestido. Orando, buscando a Deus, buscando viver na videira, buscando viver aquilo que Cristo tem para mim e para você, buscando o que o Senhor tem na sua palavra, caminhando sobre a palavra, caminhando sobre o evangelho que você crê, sobre aquilo que você aprendeu, você vai se revestir. Mas eu quero deixar aqui uma última arma, que é muito poderosa. Jejum. Certo homem chega para Jesus e pede para ele curar o seu filho, que sofria de ataques demoníacos. O seu filho que precisava ser curado, porque a doença dele ele sabia que vinha de espírito, vinha exato de demônios. Ele pede para Jesus curar e diz que os seus ali, eles não conseguiram curar, os seus apóstolos. Jesus ele cura aquele menino e quando os apóstolos vão falar com ele, né, os seus discípulos, Jesus diz que existe castas de demônios que só sai com jejum e oração. Oração. Súplica, bota um jejum. Você precisa jejuar. Naquela época, enquanto Jesus estava com os seus, não era necessário, porque enquanto o noivo estava, não era necessário jejuar. Mas haveria um tempo, e esse tempo é agora, que ele já subiu. E é necessário jejum e oração para derrubar esses principados. Então, o jejum, ele te fortalece, ele te conecta com Jesus. O jejum te dá domínio próprio. Tem tantos benefícios no jejum que eu te convido. Jejua também para se fortalecer no Senhor, para ter a sua armadura ali completa. Eu te aconselho. Além de Cristo, seu centro, você andar na verdade,
Você falar a verdade, agir na verdade. Porque é uma das armas que você vai bloquear o seu inimigo. Agir na verdade, agir em justiça, caminhar pelo Evangelho, caminhar no caminho que Cristo tem te trilhado, tem te ensinado. Fé. Você precisa andar em fé. Você foi chamado para andar em fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a convicção das que você espera. Você tem a certeza que vai acontecer. Caminha por fé. Palavra. A palavra é a espada para ferir. A espada ela serve para você derrotar o seu opressor, né? Para você derrotar o seu inimigo. E ela serve como proteção para sua mente. E o jejum para complementar isso. 7 coisas, vamos lá. A primeira, verdade. A segunda, justiça. A terceira, andar no evangelho. A quarta é a fé. A quinta é a espada, que está dentro da palavra que é ataque. A sexta, que também é a palavra, mas em forma de capacete, de proteção e o jejum, para fechar tudo isso. Essas são as ferramentas que eu quero deixar aí para você ir para a guerra e sair vitorioso, guardado e protegido, não sofrer dano. Você vai para a guerra, você vence a guerra e você não sofre dano, porque você está protegido, você está guardado pelo Senhor, porque você se revestiu de toda a armadura de Deus. Então eu te convido a se revestir de toda a armadura de Deus, vivendo uma vida reta que agrade ao Senhor. Essa palavra que eu quero dividir com você sobre, e eu quero dizer, estamos em guerra. Vamos estar em guerra constantemente. Então, nós precisamos dessa armadura. Nós precisamos de tudo isso que foi dito. Então, anota, medita, pensa e pratique. Você precisa praticar tudo isso. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.